Boa noite. Bom, eu esperei o dia passar, entender os mercados, entender os movimentos, o comportamento dos mercados, as reações, sejam elas racionais, sejam elas emocionais, nesse momento triste como um todo da invasão, da decisão da invasão da Rússia na Ucrânia. Eu realmente não imaginava que ia acontecer, achava que uma solução diplomática seria a mais plausível nesse momento para todos os lados, mas a gente tem questões históricas, culturais, que afetam a região e, infelizmente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu seguir com a invasão na noite, na madrugada do Brasil de ontem, e alguns bombardeios foram ouvidos perto da capital ucraniana, Kiev. Como todo mundo já acompanhou essas notícias ao longo do dia, não quero me estender nesses detalhes, mas o ponto é que tem uma série de detalhes que a gente desconhece, que de novo, vem do lado histórico. O presidente Vladimir Putin da Rússia fala que a dissolução da União Soviética foi um erro para o mundo, enfim, a OTAN querendo que a Ucrânia passe a fazer parte dela, ou seja, se aproximar muito mais do Ocidente. O presidente ucraniano atual, ele é um presidente muito mais aliado ou alinhado com o Ocidente. Já as regiões de Donetsk e Lugansk no leste da Ucrânia, que a Rússia decretou como território russo há 2 dias atrás, é uma região em que as pessoas são mais alinhadas à Rússia, elas são mais pró-russas, eles têm mais vontade ou predisposição de pertencer à Rússia e não à Ucrânia, mais alinhada ao Ocidente. Enfim, tem uma série de questões aí que vão na compreensão geopolítica, que não é a nossa pretensão aqui, ou a minha pretensão, e mais a minha preocupação é dar essa ideia do que nós estamos vendo do lado econômico e o que a gente faz com a nossa carteira de investimento, se é que faz alguma coisa. Bom, durante o Covid, a gente falava exaustivamente sobre esse ponto de conseguir segurar a emoção, não agir no emocional, na flor da pele, mas esperar um racional, entender um pouco mais. Quem lá no Covid comprou no primeiro dia de queda, viu o mercado cair 30%, 40% mais, o dólar subir mais, a curva de juros subirem mais e desvalorizar as rendas fixas no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Então, nesse momento, e eu já tenho 15 anos no mercado financeiro, e algo que claro que é muito normal que a gente sempre tente ficar mais, tender mais ao emocional, mas quanto mais racional a gente toma uma decisão, elas tendem a ser muito melhores. Então, veja que os mercados mundiais abriram em forte queda, a Europa ainda fechou com uma queda de 2,5%, dependendo ali do país, mas o mercado americano, a Nasdaq, subiu 3% depois de cair pela manhã. O S&P subiu 1,5%, o Brasil, que abriu com 2,5% de queda, recuperou quase tudo para o 0 a 0. O que a gente viu também foi que as curvas de juros futura brasileira negociada na Bolsa, que é aquilo que precifica os ativos de renda fixa, eles subiram 0,2, 0,3, dependendo do vencimento, do vértice da curva de juros. Super normal para um dia de pânico, como foi ou como amanheceram as notícias. Então isso surpreendeu os mercados mundiais como um todo. É bem provável que, dependendo da escalada que seja na noite, a Europa amanhã dê uma respirada, como deram os mercados mais para o lado de cá das Américas, como eu falei, dos Estados Unidos principalmente, que a Nasdaq subiu 3%, e os mercados aqui no Brasil, que subiu e recuperou de uma queda forte, fechou quase no 0 a 0. Então, o que eu falo aqui calma, não adianta a gente tentar sair, vamos tudo colocar agora em fundo internacional de novo, que grande parte a gente conversou sobre diminuição. Eu fiz alguns vídeos que eu comecei em agosto, setembro, outubro, a falar que o real tinha um amplo espaço de valorização, e eu errei o momento ali, né? Não foi em outubro como eu comecei a falar, setembro, outubro como eu comecei a falar, mas foi agora, mas sinal que o sentido macro da valorização estava correto. Então, claro que a gente tem uma série de critérios subjetivos que formam a economia, e isso impacta diretamente nos investimentos. Então, de novo, eu acho que é o momento da gente ter cautela. A gente não sabe quanto tempo essa guerra vai durar.
Então, sair tomando decisões precipitadas e sair liquidando posições ou comprando algumas coisas assim, sem pensar, só porque eu ouvi do lado, porque o mercado está subindo ou caindo muito, calma, a gente sempre faz movimentos errados e precipitados quando a gente faz a flor da pele. Então, de novo, surpreendeu as altas dos mercados americanos de hoje, surpreendeu a recuperação da Bolsa Brasileira, surpreendeu que o petróleo pela manhã, negociado em Londres, estava 103 dólares e agora fechou mais ou menos a 98 dólares, apesar de ser muito alto, ele recuperou, caiu ali na casa dos 5 dólares. Então o que a gente tem que entender aqui são as dimensões que isso pode tomar. Veja, a Rússia é um super importante parceiro comercial do Brasil para a venda de fertilizantes que a gente usa na plantação do agronegócio brasileiro, que representa basicamente 25% do PIB brasileiro. A Rússia é um importante fornecedor e produtor de petróleo e de gás para a Europa e para o restante do mundo. Grande parte do gás europeu vem da Rússia. A Ucrânia é o principal produtor e exportador de milho e de trigo, que também é usado nas plantações, nas comidas, no mundo como um todo. Os Estados Unidos impuseram restrições agora à Rússia de dificultar, os Estados Unidos, Europa e Reino Unido, de dificultar transações no mundo de russo com libra, euro e dólar, congelando ativos bancários russos por conta deles terem tomado essa decisão triste e infeliz de invadir a Ucrânia. Se eles estão falando que vão também suspender exportações à Rússia, ou seja, a ideia é aniquilar o mercado russo para que ele não tenha mais condições de manter essa decisão deles de atacar e de manter as tropas dentro da Rússia. O meu ponto aqui é que, novamente, se isso se prolonga por muito tempo e essas sanções se prolongam por muito tempo, é bem provável que a gente viva ainda uma escalada de preço, uma escalada de inflação, que no meu entender, como eu venho falando, tende a cair bastante no mundo nesse ano. Isso pode demorar um pouco mais de acontecer se a Rússia mantiver a decisão de manter as tropas invadindo a Ucrânia. Se as sanções permanecerem dos Estados Unidos, da União Europeia e do Reino Unido para com a Rússia. Afinal de contas, a gente pode ter uma quebra na cadeia de suprimento de petróleo, de gás, que é um insumo básico para a produção de energia, e a Europa já está com uma inflação super alta, máxima desde 1990, no começo dos anos 90, basicamente por conta de inflação de alimentos e serviços, ou alimentos e energia. Então, é bem provável que essa quebra da cadeia produtiva, se ela vier a se concretizar por um tempo, afete a inflação no mundo como um todo. O que isso faz que no Brasil a gente tenha que continuar a nossa alta de juros. Já é bem provável, o Banco Central brasileiro já falou que na próxima reunião, agora em março, subiria os juros novamente. Então, no meu entender, a gente ainda vai ter uma alta de juros no mercado brasileiro, porém isso beneficia também, se é que dá para falar em beneficiar nesse momento do mundo, a atração de capital de dólares para o Brasil, mantendo uma tendência de valorização do real frente ao dólar, e isso puxa a inflação um pouco para baixo. Então, meu ponto é que as coisas elas são muito mais complexas do que a gente falar, é uma invasão aqui. A gente tem que entender o que a Rússia exporta, o que a Ucrânia exporta, o que o Brasil compra deles, o que os Estados Unidos compram deles, como é que os russos vão se financiar sem o dinheiro de europeus, americanos, ingleses para comprar título da dívida soberana da Rússia e eles se financiarem. Mas a Rússia, por outro lado, tem na casa dos 630 bilhões de dólares em reservas internacionais que dá para se segurar por um tempo. Isso representa 45% do PIB russo. O Brasil tem hoje 370 bilhões de dólares, que representa 20% do PIB brasileiro. É uma reserva muito grande, a Rússia é muito maior com um PIB menor. Então, a gente pensa do lado racional que não faria sentido nenhum
Primeiro, pelo lado humanitário, que é super triste. Segundo, pelo lado do comércio mundial, que todos tendem a perder. Mas a gente não entende o que entra na questão ideológica, cultural, que óbvio, do lado de cá, ninguém apoia essa decisão do Putin, mas a questão é que ele tomou essa decisão e a gente está aqui para analisar os fatos econômicos. O que eu quero dizer é que a gente não sabe se essa invasão vai demorar mais tempo, se as cadeias produtivas serão rompidas ou não, ou se chegarão a uma decisão diplomática agora num curto prazo. Será que a Rússia vai manter a decisão de só as cidades do leste que são pró-Rússia mantiverem anexadas à Rússia, ou eles vão tentar tomar Kiev, que é a capital da Ucrânia, e esses sim são mais pró-ocidente? Nós não sabemos. A questão é que a escalada foi forte hoje, ouviram bombas próximas a Kiev, em cidades próximas. Enfim, o presidente Macron na França telefonou para o presidente russo. A gente tem que lembrar também que todos ali sentirão esse impacto, então está todo mundo com receio, ainda mais no momento em que o mundo está saindo de uma pandemia, com uma consequência imediata que é a inflação, por conta da injeção de capital dos bancos centrais, que tem sido ou foi imensa durante esses 10 anos, e agora os bancos centrais mundiais precisam retirar esse dinheiro da economia, né? E isso faz com que, nesse momento que os bancos centrais tenham que subir juros para conter a inflação que eles próprios causaram durante esses 2 anos, talvez tenha que se segurar um pouquinho mais. Os Estados Unidos, existe uma probabilidade, que isso é um gráfico que a gente vê, com a probabilidade de alta de juros que a gente consegue ver baseado nos juros futuros negociado em bolsa. Qual é a probabilidade de alta de juros nos Estados Unidos agora em março? São 0,25 pontos, meio ponto percentual. Antes, o mercado estava precificando que essa alta era de 50% para subir entre 0,25% e 0,5%. Essa probabilidade caiu, porque se o mercado mundial vai sentir um impacto por conta das restrições e das sanções impostas e haveria quebra na cadeia produtiva por conta das sanções do Ocidente com a Rússia e da Rússia para cá para exportar para o lado do Ocidente, isso afetaria o crescimento das economias mundiais. Então, se você sobe juros, impacta diretamente no crescimento. Então, de novo, tem uma série de coisas. Hoje foi, de novo, infelizmente, o primeiro dia disso. A gente tem que analisar mais friamente agora os acontecimentos dos próximos momentos. Sim, acredito que abriram oportunidades que já vem tendo de comprar títulos, por exemplo, título público brasileiro, a IPCA mais 5,5 com vencimento curto. Papéis que estão pagando fundos e pagam seus 120, 130 do CDI, porque o CDI agora subiu e deve subir na próxima reunião. Se os Estados Unidos não subirem os juros tão forte quanto se espera e o Brasil seguir a tendência de subir os juros que já vem fazendo, essa tendência de entrar dólar no Brasil e fortalecer o real frente ao dólar deverá continuar. Isso impacta, por um lado, ruim na economia de subir juros, mas por outro lado segura a inflação durante um tempo, e isso muda as métricas de investimento. Portanto, a Bolsa Brasileira, ela bateu fundo, digamos assim, numa queda que foi muito mais forte do que se imaginava. Eu vinha falando que abriu oportunidades na Bolsa Brasileira, principalmente em dólar. Eu acho que a gente não tem que mudar o nosso racional no primeiro dia desse evento. Vamos analisar com calma, vamos entender, mas o racional, por hora, continua exatamente o mesmo. Abrindo oportunidades, eu vou passando mais dessas ideias de alocação para ver se faz sentido para você, sempre mostrando esse racional. Por hora, de novo, vamos analisar friamente os próximos eventos, porque hoje os mercados realmente surpreenderam de conseguirem fechar, principalmente os Estados Unidos, no bastante positivo. Amanhã tem mais dados para a gente passar, ficarei atento sobre isso. Qualquer dúvida, por favor, me fala. Mas de novo, o Covid e outras crises passaram, mostraram como é importante a gente manter o racional e não sair no emocional, mudando tudo do dia para a noite. Obrigado pela confiança, contem comigo e com todo o time a todo momento, tá bom? Um forte abraço e uma ótima noite.